Nós vamos continuar falando da nossa série, A Coisa Mais Importante do Mundo. E com o tema de hoje é Restaure o Altar da Oração. E nós vamos ler, queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em 1 Reis, no capítulo 18, a partir do verso 20 nós vamos ler. Se por um acaso o projetor aqui parar de funcionar por causa da temperatura, do calor, a gente vai precisar desligar ele um pouquinho, senão é perigoso queimar, tá? Mas as televisões do lado vão continuar ligadas, tá bom, queridos? Todos acharam? Vamos ler? Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então disse-lhes Elias: Eu sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles, cortem um animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar. Mas não ponha fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: Comecem vocês, pois são muitos. Escolha um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar, invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia e gritavam: Ó Baal, responde-nos. Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, disse ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo, e precise ser acordado. Então gritaram mais alto, e como era de costume, cortaram-se com facas e espadas, até sangrarem. Agitaram-se em transe, desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: Venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem disse: Teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou em redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida, ordenou: Encham 4 jarras grandes com água e derrame a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: Faça a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: Agora façam o mesmo pela 3ª vez. Em seguida, seguiram sua instrução, e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que é Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu és o Senhor, és verdadeiro Deus e está buscando esse povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu, queimou o novilho, as madeiras, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: Só o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Curve sua cabeça. Pai, te damos graça por este domingo, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua palavra, que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha com teu Espírito Santo nos abençoar, nos dirigir, para que venhamos ter entendimento da tua palavra, que essa palavra venha aos nossos corações, Pai. Somos gratos a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre Elias, sobre a história de Elias no Monte Carmelo. E se queria contextualizar um pouquinho
da história de Elias. Elias estava vivendo em Israel, e já havia, depois de Salomão, houve 19 reis depois de Salomão. E nenhum desses 19 reis caminharam junto com o Senhor. E nesse contexto aparece Elias, e Israel era governado por Acabe e por sua mulher Jezabel. E Acabe foi considerado o pior rei que Israel já teve. E sua mulher Jezabel era uma mulher perversa, uma mulher má, que na verdade quem governava Israel era Jezabel e não Acabe. Acabe estava ali só de enfeite. Ele obedecia a sua mulher, fazia tudo o que ela queria, e eles destruíram os altares do Senhor, e eles fizeram com que o povo deixasse de adorar ao Senhor para adorar aos profetas de Baal, para adorar a Baal. E eu queria pensar com você algumas coisas sobre isso, sobre essa história, sobre Elias. E aí aparece Elias, um servo do Senhor. E qual foi o maior pecado que esses dois cometeram, Acabe e Jezabel? Foi adorar a Baal, a levar o povo a adorar uma imagem, a levar o povo a adorar uma estátua. Esse foi o pior pecado que eles cometeram. E aí surge Elias. Elias era um homem até então desconhecido. Elias morava numa cidade desconhecida. Elias era um homem que até então ninguém tinha ouvido falar. E Deus levanta Elias para fazer a diferença em Israel naquela época, para mostrar que ainda em Israel existia um Deus, para mostrar para Acabe, para mostrar para o povo que existia um Deus verdadeiro. E assim como Deus levantou Elias e usou Elias, o Senhor quer te levantar para te usar, para você abençoar o seu casamento, a sua casa, seus filhos, o seu trabalho, a sua igreja. Deus quer te levantar hoje para que você faça isso como Elias. Seja a diferença, faça a diferença onde quer que você esteja. E para nós podermos fazer isso, assim como Elias, nós precisamos orar, se consagrar, viver na presença do Senhor. Elias, ele orava, ele se consagrava e ele vivia na presença do Senhor. Nós não podemos fazer a diferença se nós não fizermos isso, orar, se consagrar e viver na presença do Senhor. Não há como fazermos a diferença na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que nós estivermos, se nós não orarmos, não se consagrar e não viver na presença do Senhor. Olha o que Spurgeon diz sobre oração. Rogue pela oração. Ore até que consiga orar. Ore para ser ajudada a orar e não abandone a oração porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando não se sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e seu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. Às vezes não dá vontade de orar, de se consagrar, mas é aí que devemos orar. Aí você fala, mas eu não sei orar. Então vai orar para você aprender a orar. Mas eu preciso de ajuda para orar. Vai orar que o Senhor vai te ajudar a orar. Nós precisamos orar, se consagrar, viver intensamente na presença do Senhor. Nós precisamos viver na presença do Senhor para fazer a diferença. Você quer fazer a diferença? Você quer ser levantado para fazer a diferença? Vive intensamente na presença do Senhor. Viva na presença do Senhor. Vamos ler o versículos 23 e o 24. Que quando Acabe, ele pede para trazer os 2 novilhos, para que um seja para os profetas de Baal e outro seja para ele. E com isso, quando Elias disse isso, pede para trazer e fala o que vai acontecer, que não é para pôr fogo, porque para o Deus que responder com fogo, aquele será o Deus de Israel. E o povo, no final do versículo 24, diz que o povo disse que era bom. Hoje em dia, nossa geração, como as pessoas gostam de um show, assim, um espetáculo, né? Algo que chame a atenção. Uma pirotecnia espiritual. Hoje as pessoas buscam isso. Tem pessoas que saem de casa somente para isso. As pessoas saem
para buscar algo extraordinário, para ver o que está acontecendo. A pessoa tem que virar cambalhota, tem que fazer de tudo, senão não há a presença de Deus. Esses dias eu vi um vídeo que a pessoa que estava ministrando, ela derramava um jarro de água, de azeite, desse tanto assim na boca da pessoa. Para que isso? As pessoas gostam disso, acham que só há a presença de Deus se tiver algo espetacular, algo diferente. Alguém virando cambalhota, um negócio desse tipo. Nós não precisamos disso. Você não precisa disso. A nossa geração dá mais valor à performance e a desempenho. E Deus dá mais valor à verdade no íntimo. As pessoas se importam mais com a ação, mas Deus se interessa mais com a sua motivação. Qual tem sido a sua motivação? Você não precisa de nenhuma pirotecnia espiritual. Você não precisa de nada para viver na presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo já está sobre você. Basta você viver na presença dele. Amém? No verso 26, diz que eles pegaram o novilho que lhes foi dado e colocaram sobre o altar, invocaram o nome de Baal desde o meio-dia e gritaram: ó Baal, responde-nos. Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que havia feito. Eu grifei essa parte do texto. Não houve resposta alguma. Sabe por que eles não obtiveram resposta? Sabe por que eles não obtiveram nenhuma resposta? Porque eles estavam adorando a uma estátua, a um Deus que não ia responder eles. Eles estavam adorando a um ídolo, e não tem como um ídolo responder eles. Por isso que eles não obtiveram nenhuma resposta. Em Êxodo 20, no verso 3 a 5 diz: não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou debaixo das águas na terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Nós temos um Deus verdadeiro. Nós temos um Deus verdadeiro, um Deus único, que nós possamos adorar Ele em qualquer momento. Nós não precisamos nos dançar, nós não precisamos de malabarismo, nós não precisamos de nada, porque o nosso Deus, Ele é verdadeiro, Ele é único, e a sua presença está em nós todos os momentos. Amém? E o povo clamava a Baal e não era respondido. E as pessoas ali, eles começaram a se cortar, começaram a dançar, começaram a tentar chamar a atenção daquela estátua para ver se eles se eles tivessem alguma resposta. E diz que eles começaram a se automutilar, a se cortar, que era uma prática normal deles fazer isso, para chamar a atenção de Baal e tentar uma resposta. E não aconteceu. Porque não ia acontecer. Não adianta se cortar, não adianta fazer nada, porque aquele Deus não ia responder. Mas nós temos um Deus verdadeiro, que apenas quando nós se quebrantamos na presença dEle, Ele ouve a nossa oração. Nós temos um Deus que apenas quando você entra no seu quarto, em secreto, dobra os seus joelhos, Ele já está te esperando para ouvir a sua voz. Você não precisa se cortar, você não precisa chamar a atenção dEle. Você apenas precisa ter íntimo com Ele. Se dobrar os seus joelhos e falar com Ele, que Ele já vai estar esperando para ouvir a sua voz. Guarde algo em seu coração. Toda oração que tira do seu equilíbrio psíquico não agrada a Deus. Porque a nossa oração tem que ser racional, inteligente e equilibrada emocionalmente. A nossa oração tem que ser baseada na palavra. A nossa oração não tem que ser uma oração com frases bonitas para chamar a atenção das pessoas. A sua oração tem que ser uma oração baseada na palavra de Deus. Tem que ser uma oração que vem do seu íntimo com Deus. Elias, quando ele ora, nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. Quando ele ora, ele não precisa fazer nada, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele orava, ele se consagrava e vivia na presença do Senhor. Se nós vivermos em oração, se consagrando e viver na presença do Senhor, a nossa oração vai ser racional, inteligente e equilibrada. Tem uma frase que as pessoas dizem muito, eu pelo menos já ouvi muitas vezes.
todos os caminhos levam o homem a Deus. Quem já ouviu essa frase? Muito comum a gente ouvir essa frase. Mas se eu te disser que essa frase é uma mentira, se eu te disser que essa frase é enganosa, que não é todos os caminhos que levam o homem a Deus, eu te provo por que eu estou falando isso. Não estou falando isso da minha cabeça, não. Olha o que diz em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Esse versículo não diz, eu sou os caminhos, as verdades. Não, o caminho, só existe um caminho até o Senhor. Só existe uma verdade para nós chegarmos no Senhor. Quando você ouvir essa frase, é mera religião. Quando as pessoas dizem essa frase, é porque é mera religião. E a religião leva o homem ao pecado, leva o homem ao inferno. A religião não leva nós a nada. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E é muito comum, hoje em dia, as pessoas, domingo vem na igreja, terça-feira vai na missa, na quinta vai no centro espírita, que essa pessoa acha que precisa de proteção. Ela tem que requerer a todos os lugares para pedir proteção. Mas aquele que tem um caminho, a verdade e a vida para nós, é Ele que nos protege. É Ele que te guarda. Você não precisa de qualquer outra coisa. Você só precisa da presença do Senhor para te guardar, te livrar e andar com você. É Ele Ele é o seu escudo, a sua fortaleza, é o seu presente na hora da angústia. Ele te sustenta, Ele vai à sua frente, Ele te abençoa, Ele te guarda na sua entrada, na sua saída. Você não precisa de mais nada, você só precisa da presença do Senhor na sua vida. Então Elias, do verso 30 ao 35, diz que Elias chamou o povo para perto dele, e ele diz que todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor, que havia sido quebrado. Qual é a primeira coisa que Elias fez? Qual foi a primeira coisa que Elias fez? Ele consertou ou reparou o altar do Senhor. O altar de Deus estava destruído, porque aquelas pessoas tinham abandonado ao Senhor. O altar de Deus estava destruído, porque aquelas pessoas tinham abandonado os propósitos e as ordenanças de Deus. E eu quero deixar uma pergunta para você agora, para você refletir, pensar. Qual que é o altar que você precisa restaurar na sua vida hoje? Qual o altar que você precisa ser restaurado na sua vida, na sua casa, em alguma área da sua vida? Qual é esse altar que você precisa restaurar? Assim como Elias fez, pegou as pedras, restaurou, reergueu o altar. Qual é o altar do Senhor que você precisa restaurar na sua vida? O que você precisa restaurar na sua vida hoje? É muito fácil eu subir aqui, falar frases bonitas, frases feitas, mas não é isso. O Senhor não precisa disso. Ele só precisa que nós tenhamos um coração quebrantado, um coração disposto, que você esteja disposto a restaurar o altar dele na sua vida. Você não precisa falar numa frase bonita, você não precisa falar palavras bonitas para Deus. Você precisa ter um coração quebrantado e disposto a restaurar o altar dele na sua vida. Amém? E diz que Elias, ele ora, e ele começa a oração dizendo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas na verdade Elias ora ao Deus de Abraão, Isaac e Israel. Porque quem lembra que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? De Jacó para Israel. Porque Jacó é enganador e trapaceiro, diz o nome Jacó. E Deus muda o nome de Jacó para Israel. E Elias, ele ora desse jeito para trazer a memória daquele povo, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel é o Deus da transformação, é o Deus que muda e faz tudo novo. No momento em que Elias começa a orar e reerguer o altar, consertar o altar, ele está dizendo para aquele povo,
o Senhor Deus está transformando essa geração. O Senhor Deus está fazendo coisas novas neste lugar. A presença do Senhor vai habitar aqui novamente. E quando eu pedir para você pensar, por qual é o altar que você precisa restaurar na sua vida? É porque o Senhor quer trazer uma transformação e algo novo sobre a sua vida. É porque o Senhor quer fazer algo novo sobre a sua casa. É porque o Senhor quer fazer algo novo na sua vida. Esteja disposto a restaurar o altar do Senhor. Porque quando restauramos o altar do Senhor, o Senhor faz coisas novas nas nossas vidas. O Senhor traz algo novo para nós. O Senhor traz transformação, traz restauração. Mas se nós não tivermos isso de restaurar, Ele não vai fazer nada novo na nossa vida. Elias deu o primeiro passo e restaurou o altar do Senhor. Você precisa dar o primeiro passo para restaurar o altar do Senhor na sua vida. Você precisa ter a disposição para restaurar o altar do Senhor na sua vida. Você quer algo novo na sua vida? Você quer algo novo de Deus na sua vida? Restaure o altar dele. Restaure aquilo que precisa ser restaurado. Se quebrante na presença do Senhor, se derrame e restaure o altar dele. No verso 38 diz: então Elias pede ao Senhor, manda fogo do céu e queima o holocausto na presença do povo. Elias pede para que o Senhor derrame fogo e queime aquele altar, para mostrar que Ele é o Deus de Israel. E você sabe por que ele pede o fogo? Toda vez que nós lermos o Antigo Testamento, preste atenção, porque sempre o Antigo Testamento nos joga para o Novo Testamento. O Antigo Testamento mostra algo do Novo Testamento, nos aponta para o Novo Testamento. E se nós pegarmos em Atos, o que diz em Atos 2? Que quando a igreja estava reunida, aquelas pessoas foram batizadas com línguas estranhas como fogo. O fogo quer dizer que o Espírito virá, o Espírito descerá, que o Espírito se manifestará. E diz que, tem uma frase que diz aqui, na Bíblia diz que Joel disse isso, depois João Batista reafirmou isso. Eu batizarei meu povo com um batismo de fogo. Joel diz, depois João Batista reafirma essa mesma coisa, essa mesma frase. O fogo, ele queima, ele traz transformação, ele traz renovo. O fogo, ele deixa o ouro brilhando novamente. O fogo, ele é como sinal do Espírito Santo nas nossas vidas. E restaurar, se você quiser ter o fogo, você precisa ter o altar restaurado. Não tem como nós termos um altar se nós não temos o fogo. Para que adianta eu ter o altar se eu não tenho fogo? Para nós termos o fogo, nós precisamos restaurar o altar. Para o fogo descer sobre as nossas vidas, para o Espírito Santo estar sobre as nossas vidas, eu preciso estar com o altar restaurado. Eu preciso pôr o altar em pé novamente. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei qual é o altar que você precisa. Mas eu posso te dizer hoje que Deus ele quer que você restaure para que Ele mande fogo sobre esse altar, sobre a sua vida hoje. E às vezes, olha o que diz em Salmo 72. Bendito seja Deus, o Senhor Deus, Deus de Israel, o único que realiza tais maravilhas. Louvado seja o teu nome glorioso, para sempre, que a glória enche a terra. Amém. E quando Elias, ele pede para que o Senhor derrame fogo. Quando Elias restaura o altar, ele tem um único objetivo. Até passei aqui. Ele tem um único objetivo. Toda manifestação extraordinária tem que apontar para Cristo. Aquilo que Elias estava fazendo, de pedir para o Senhor derramar fogo, restaurar o altar, é para que aquelas pessoas vissem que Cristo estava ali, que Deus existia sobre a terra de Israel.
Ele não estava para se vangloriar, ele não estava ali para exaltar o nome dele, ele não estava ali para falar, eu sou melhor que vocês, profetas de Baal. Eu, Elias, sou o melhor. Toda glória seja a mim, toda honra seja dada a mim. Não. Elias estava mostrando para eles que aquilo que o Senhor estava fazendo era a obra dele. Que existia um Deus em Israel. Aquela manifestação extraordinária, tudo aquilo que Elias estava fazendo era para apontar para Cristo. Quando nós restauramos o altar, Deus manda fogo. Deus restaura. Nós restauramos o altar. É para mostrar a glória de Deus sobre a nossa vida. Não é para mostrar que somos melhor que alguém, não é para mostrar que somos melhor que ninguém, mas é para nós mostrarmos a glória do Senhor sobre a nossa vida. Tudo aquilo que você for fazer tem que apontar para Cristo. Todas as suas ações têm que apontar para Cristo. Todas as suas falas têm que apontar para Cristo. Todas as suas atitudes têm que apontar para Cristo. Se algo não estiver apontando para Cristo, está errado. Todas as nossas atitudes têm que apontar para Cristo. Tudo o que formos fazer, devemos apontar para Cristo. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Cristo tem que ser a essência da nossa vida. Mas para isso o altar tem que estar restaurado. Para isso o altar tem que ter fogo. Se não acontecer isso, não há como você mostrar a glória do Senhor sobre a sua vida. Se o altar não estiver restaurado, se a presença do Espírito não estiver sobre a sua vida, não há como mostrar a glória do Senhor sobre nós. Não há como apontarmos para Cristo. Preste atenção nessa frase. Quando você pedir a manifestação do poder de Deus, como Elias, lembre-se que ele era frágil, humano, finito e limitado como nós. Elias, ele era homem. Elias, ele era falho como nós somos. E nessa frase, o contexto dela está no capítulo 19 de 1 Reis, quando depois que acontece tudo, depois que o Senhor manda fogo do céu, queima o altar, e Elias pega os 450 profetas e vai para o deserto e mata ali os 400 profetas de Baal. Jezabel, aquela mulher má e perversa, aquela mulher boazinha que eu falei no começo, ela manda um recado para Elias. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses que me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer o que você fez aos profetas de Baal. Elias, e se nós continuarmos lendo, essa passagem diz que Elias ficou tremendamente com medo. Elias ficou com medo dessa mensagem. Elias pegou e fugiu, foi para uma caverna se esconder, porque ele estava com medo dessa mensagem. Aí eu comecei a pensar, mas como uma pessoa que tinha ressuscitado o filho da viúva, uma pessoa que falou para Acabe que não ia chover durante 3 anos em Israel e não choveu, alguém que ora e pede fogo do céu e o fogo do céu desce sobre o altar, alguém que acabara de matar 450 homens, 450 profetas, ficou com medo dessa simples mensagem. Ele orava, ele se consagrava, ele vivia na presença do Senhor. Por que eu tenho que ter medo? Porque ele era humano, finito, ele era falho, tinha suas falhas como nós temos. E diz que nós temos a força do Senhor conosco. Nós não devemos ter medo. A Bíblia diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Para que eu tenho que ter medo? Por um único motivo, para dizer que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E para mostrar que Elias, assim como nós somos falhos. E às vezes nós também, como sendo falho, nós destruímos o altar do Senhor. Às vezes, como nós somos falhos, nós podemos estar com o altar do Senhor quebrado e não estamos percebendo. Assim como Elias foi falho
e se entrou numa depressão, ficou triste, fugiu por causa dessa mensagem que ele recebeu, nós também podemos ser falhos e se esconder da presença do Senhor quando estamos enfrentando uma situação difícil. Mas a Bíblia diz que nós todos podemos naquele que me fortalece. Você tudo pode naquele que te fortalece. Aquele que te fortalece tem mais poder do que os seus problemas. Aquele que te fortalece é aquele que te levanta para você reconstruir o altar do Senhor sobre a sua vida. Aquele que te fortalece é aquele que te manda fogo do céu para queimar o altar e você viva na presença dele todos os dias. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu creio que o Espírito Santo possa te levar embora hoje com o seu altar reconstruído. Amém? Queria que você se colocasse de pé. E eu queria que você lesse essa oração junto comigo agora. Queria que você fizesse essa oração junto comigo agora. Nós vamos ler juntos. Amém? Pode ser? No 3, vamos declarar isso juntos. 1, 2, 3. Senhor, Tu sabes de tudo. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. Eu queria agora que você colocasse a mão no seu coração.